Olá pessoal, sou a professora Ellen e hoje daremos continuidade à discussão travada em nossa última aula da disciplina Introdução aos Estudos da Literatura, na qual discutimos o conceito de literatura. Desse modo, observamos que a literatura sempre se vale da palavra escrita, mas nem tudo que é escrito é considerado literatura, no sentido da arte. O tecido literário ele se faz da elaboração especial das palavras, de tal forma que elas se tornem polivalentes, permitindo que assumam mais de um significado, que representem mais de uma face da realidade. Ele provoca emoções e reflexões, causa prazer em decorrência de efeitos estéticos. Nessa aula 2, explicaremos por meio de conceitos e exemplos o que é a linguagem conotativa e o que é a linguagem denotativa, bem como trataremos de elementos fundamentais ao texto literário, as figuras de linguagem. Nós vamos observar, então, a princípio, os conceitos de denotação e de conotação. Denotação é a significação objetiva da palavra. É a palavra em estado de dicionário. Já a conotação é a significação subjetiva da palavra. É quando utilizamos a palavra com significações outras, que não aquelas dicionarizadas. Vamos ver um exemplo aqui para observarmos bem como ocorre as questões de denotação e conotação no texto. É noite, sinto que é noite, não podemos... É noite, sinto que é noite, não porque a sombra descesses, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro, e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, nós vamos observar que nesses versos o poeta diz: somos noite, é noite no vento, noite nas águas, na pedra. Ele não está utilizando a palavra noite em seu significado simples, dicionarizado, não é? Como aquela que vem ao final do dia. Ele está explorando a carga negativa contida na palavra, o desânimo, a tristeza, o imobilismo, a morte. O poeta deixa de lado o significado denotativo, dicionarizado do termo noite, e trabalha com os seus sentidos conotativos, ou seja, com o sentido figurado da palavra noite. Isso é possível porque a linguagem literária é polissêmica, ambígua, aberta a várias interpretações e caracteriza-se pela plurissignificação que o arranjo das palavras propicia, possibilitando sentidos não comuns. Assim sendo, nós vamos observar que o sentido denotativo é aquele descrito pelo dicionário, que nos apresentam os conceitos que as palavras denotam. Quando alguém procura no dicionário o significado de uma palavra, ela está querendo saber o que essa palavra denota, o que essa palavra significa. Já o sentido conotativo, ele vai variar de cultura para cultura, de classe social para classe social, de época para época, porque ele é subjetivo. Como já dissemos, toda e qualquer palavra é polissêmica. E, além do seu sentido denotativo, ela pode apresentar-se com um dos seus sentidos conotativos, seus sentidos figurados, constituindo assim uma figura de linguagem. A linguagem figurada ela vai se dar a partir das figuras de linguagem, que se subdividem em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de som e figuras de construção. Nós vamos passar agora, então, ao estudo dessas figuras de linguagem. Então, nós vamos ver as figuras de linguagem, não é? Dentro das figuras de palavras, nós vamos ter, dentro das figuras de linguagem, nós vamos ter as figuras de palavras. E a primeira dessas figuras de palavras, e a mais recorrente, é a metáfora. A metáfora é uma alteração do sentido de uma palavra ou expressão. Quando entre o sentido que o termo tem e o que ele adquire, existe uma interseção.
Vamos ver um exemplo. O interior de São Paulo está coberto por doces mares, donde se extrai o açúcar. Aqui, o que nós vamos ter é que doces mares refere-se aos canaviais de São Paulo. E por que a utilização do termo doces conjugado com o termo mares? Exatamente porque a cana-de-açúcar é que dá o produto, o açúcar. Então, há aí uma interseção de sentido entre esses dois termos. No segundo exemplo, nós vamos ver: a urbanização de São Paulo está sendo feita de maneira criminosa, porque está destruindo os pulmões da cidade. Então, nós vamos ter como metáfora aqui pulmões da cidade, que vai adquirir o sentido figurado de árvores, não é? As árvores que fazem com que o oxigênio seja liberado gradativamente. Por isso, essa comparação aos pulmões. A segunda figura com a qual nós trabalharemos são as figuras consideradas como comparação ou símile. A comparação, ela vai ocorrer quando há uma comparação entre coisas semelhantes. No caso da comparação, vai sempre haver o uso do conectivo como. Vejamos os exemplos. Branco como a cor da paz ao se encontrar. Então, nós vamos ter aqui a comparação de branco com a cor da paz, não é? Branco é normalmente associado à cor da paz. E o termo comparativo, ele está aí fazendo a comparação entre os dois termos, o branco e a cor da paz. Rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida. Rubro está sendo comparado ao rosto, não é? O rosto. Então, rubro como. Nós temos aí também o elemento comparativo como sendo utilizado. A terceira figura de palavras que nós estudaremos é a metonímia. A metonímia, ela explora sempre alguma relação lógica entre os termos. A metonímia consiste em empregar um termo no lugar do outro, havendo entre ambos uma estreita afinidade ou uma relação de sentido. A metonímia, ela pode acontecer quando nós substituímos o autor pela obra. Eu adoro ler Drummond. Na verdade, o que eu leio são os livros escritos por Carlos Drummond de Andrade. Então, eu substituí aí o autor pela obra. Posso substituir também a causa pelo efeito. Sou alérgico a cigarro. Na verdade, sou alérgico à fumaça produzida pelo cigarro. O continente pelo conteúdo. Bebi uma garrafa de leite. Na verdade, eu bebi o líquido e não a garrafa. O lugar pelo produto. Fumou um Havana. Na verdade, fumou-se um charuto produzido na cidade de Havana. O concreto pelo abstrato. A filha tem uma ótima cabeça. Então, na verdade, a filha, ela é muito responsável, ajuizada. O símbolo pela coisa simbolizada. O rei perdeu a coroa. Na verdade, o rei perdeu o poder. A sinestesia é a quarta figura de palavras que nós vamos ver. A sinestesia é a relação subjetiva entre percepções de sentidos diferentes. Entre percepções de sentidos diferentes. Então, vamos observar o exemplo. Uma palavra branca e fria. Bom, a palavra não tem como ser branca ou fria, não é? Além do mais, há aí a junção de dois sentidos diferentes. Branca, que está ligado ao sentido visual, e fria, que está ligado ao sentido tátil, não é? Ao tato. A perífrase é a quinta figura de palavras com a qual nós trabalharemos. Ela é utilizada quando nós substituímos um grupo de palavras por uma única palavra. Vamos ver. A língua de Luís de Camões. A língua de Luís de Camões é a língua portuguesa, falada em Portugal. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Poeta dos escravos, Castro Alves. A sexta figura de palavras com a qual nós vamos trabalhar é a catacrese,
que é a figura na qual se verifica o uso de um determinado termo por falta de um termo próprio. Ou seja, a catacrese é uma metáfora desgastada, não é? Quando nós dizemos, por exemplo, orelha de livro, nós temos aí o uso de uma catacrese. Não há um termo próprio para aquela dobradura na ponta da página. Dente de alho, também não há um termo próprio. Então, braço da poltrona, pé de mesa, bico do bule. Nós vamos passar agora, pessoal, as figuras de pensamentos. A primeira figura de pensamento com a qual nós vamos trabalhar é a antítese, que é a figura em que estabelece uma oposição entre palavras e ideias. Os termos, palavras ou orações se opõem quanto ao sentido. Os exemplos que nós temos são esses. O amor e o ódio caminham lado a lado. Então, nós temos duas palavras contrárias, dois sentimentos opostos, amor e ódio. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Então, nós temos aí duas situações contrárias, verdade e mentira, não é? Isso é a antítese. A gradação, ela ocorre quando se estabelece num texto ou num enunciado um aumento gradativo, que nós vamos chamar de clímax, ou uma diminuição gradativa, que nós chamaremos de anticlímax. Por exemplo, no meu quarto concebi as ideias que me levariam a dominar o bairro, a cidade, o país, o mundo e a desejar o próprio universo. Então, nós temos aí a gradação de bairro, que evolui para cidade, país, mundo e, por fim, universo. Então, a abrangência, o que nós temos aí é um clímax, uma gradação em clímax. A terceira figura de palavras com a qual nós trabalharemos é o eufemismo. O eufemismo é a figura através da qual a realidade é suavizada com o uso de uma palavra ou de uma expressão agradável, não é? Quando nós queremos suavizar uma notícia, por exemplo, depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Entregou a alma ao Senhor é o mesmo que faleceu, morreu. Quando a indesejada da gente chegar, a indesejada da gente é a morte. Era uma estrela divina que ao firmamento voou, ou seja, faleceu, não é? Então, sempre que suavizarmos uma expressão, estaremos fazendo uso do eufemismo. O paradoxo é a figura de linguagem que nós vamos ver chocando ideias antagônicas. Sempre se fundamenta na oposição, só que essa vai ocorrer entre o mesmo referente, por isso é mais profundo do que a antítese, tá? Exemplo, os mesmos braços que serviram de abrigo, hoje transmitem solidão. Então, nós temos aí o paradoxo ocorrendo entre abrigo e solidão. Os dois termos estão associados a um único referente, o referente braços. Por isso é que nós vamos dizer que o paradoxo ele é mais profundo do que a antítese, porque ele diz respeito a um mesmo referente. A quinta figura de palavras com a qual trabalharemos é a ironia, que é a figura que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa ou se sente, com a intenção depreciativa ou sarcástica. Exemplo, parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Eu tenho uma ironia aí porque comparou o menino que é bastante levado a um anjinho, não é? Dizendo que ele briga com todos que estão por perto. A sexta figura de palavras é a hipérbole. A hipérbole é a figura que engrandece ou diminui de maneira exagerada a verdade das coisas. É um exagero da linguagem. Por exemplo, Lucas tinha uma montanha de exercícios para o dia seguinte. Provavelmente Lucas tinha muitos exercícios, mas não uma montanha. Você está atrasado, estamos esperando há séculos. Poderia estar esperando há muito tempo, mas não há séculos. Já disse 1 milhão de vezes para não dormir tarde, não é? Então, nós vamos, também a pessoa provavelmente não repetiu a mesma coisa 1000 vezes, pode ter dito várias vezes. A sétima figura
figura de palavras com a qual trabalharemos é a prosopopeia, que também é chamada de personificação. É uma figura pela qual se dá vida ou características humanas a coisas e a animais. Por exemplo, às 7 horas da manhã, a rua acordava. A rua ela não acorda, não é um ser humano para acordar, não é? Então, quando se atribui uma característica humana a um ser inanimado, tem-se a prosopopeia ou a personificação. Nós vamos passar agora, pessoal, a ver as figuras de som. As figuras de som, elas se dividem em aliteração ou assonância. As figuras de som, elas se dividem em aliteração e assonância. A aliteração, ela vai ocorrer sempre que nós tivermos a repetição ordenada de sons consonantais, esperando parada pregada na pedra do porto. Então, nós temos aí a repetição do P, do som consonantal P. Já a assonância, ela vai ocorrer quando houver a repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Sou um mulato nato no sentido lato. Então, nós vamos ter a repetição aí do som vocálico nessa frase. Agora, nós vamos passar a ver as figuras de construção. Quais são essas figuras de construção que se configuram também como figuras de linguagem? A elipse consiste na omissão de um termo que é facilmente identificável no contexto. Por exemplo, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Qual foi o termo omitido aí? Na sala, haviam apenas 4 ou 5 convidados. O zeugma consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. Então, eu vou deixar de escrever um termo que eu já escrevi anteriormente. Ele prefere cinema, eu teatro. Então, qual o termo que foi omitido aí? O termo preferir. Ele prefere cinema, eu prefiro teatro. O polissíndeto, ele consiste na repetição de conectivos, ligando termos da oração ou elementos do período. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob os pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vento, o vômito. Então, qual foi o termo que se repetiu aí? O termo e, né? Ao longo dos versos. E sob, e sob, e sob. Nós vamos ter também o hipérbato, ou a inversão sintática. Consiste na ordem natural dos termos da frase. Então, sempre que nós mudarmos, não é, a ordem natural dos termos da frase, nós teremos o hipérbato, que consiste na mudança da ordem natural dos termos da frase. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco. Então, a ordem natural dessa frase qual seria? Há pouco a flor do tamarindo abriu-se. Nós vamos ter também o pleonasmo, que vocês devem ouvir falar bastante, pois ele consiste numa redundância, cuja finalidade é reforçar uma mensagem. E rir meu riso e derramar meu pranto. Então, o pleonasmo aí está em rir, riso, né? Se eu rio, é através do riso. Derramar meu pranto, não é? Então, o pleonasmo é quando nós reforçamos uma mesma mensagem. Há também o pleonasmo vicioso, que é aquele que nós vamos dizer subir para cima, descer para baixo. Então, o pleonasmo literário, ele se dá com o intuito de reforçar uma mensagem. A anáfora, ela consiste na repetição de uma mesma palavra no início do verso ou da frase. Vejamos o exemplo. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, nós vamos ter a repetição do verbo aí, no início
dos versos que vai causar, então, esse efeito anafórico no texto. As figuras de linguagem, pessoal, são, portanto, empregadas para valorizar um texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico que confere originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. As figuras, elas revelam muito sobre a sensibilidade de quem escreveu o texto e serão de extrema importância para uma boa compreensão dos textos produzidos no âmbito da literatura. Bom, pessoal, agora eu vou propor uma atividade para que vocês façam aí e reflitam acerca do conteúdo discutido na aula de hoje. Número 1. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Há no texto uma oposição entre a atitude do homem vivo e a do homem morto. O autor mostra essas atitudes com metáforas. Separe as metáforas que falam, respectivamente, dos vivos e da atitude dos mortos. Vamos lá, vamos ao texto, então. Texto é um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Talvez espante ao leitor a franqueza que lhe expõe o irreal sua minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Então, como qualidade de um defunto, ele já aponta aqui a franqueza. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros embaça-se um homem a si mesmo, porque um tal caso poupa-se o vexame, que é a sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar a fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do vexame, nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Então, nós pedimos para destacar aí as metáforas que estão associadas aos vivos e as metáforas que estão associadas aos mortos. Já no início do texto, ele vai dizer que aos vivos faz-se necessário calar os trapos velhos, não é? O que é calar os trapos velhos? É disfarçar os seus defeitos, disfarçar os rasgões e os remendos. Disfarçar os rasgões e os remendos é nos fazer parecer ao outro como perfeitos, não é? Então essas são as duas metáforas que ele utiliza para os vivos: calar os trapos velhos e disfarçar os rasgões e os remendos. Aos mortos, ele atribui as seguintes metáforas. Já é possível sacudir fora a capa, ou seja, tirar aquilo que cobre a nossa verdadeira personalidade. Deitar ao fosso as lantejoulas, jogar fora todos esses enfeites, nos mostrarmos como de fato somos. Despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi. Então, o que Machado de Assis ele está dizendo desse texto é que enquanto seres vivos, enquanto vivos, nós devemos então camuflar os nossos defeitos, não podemos nos mostrar como de fato somos, ao passo que os vivos têm que camuflar tudo isso,
o defunto ele já não precisa mais disso. Ele pode sacudir fora as lantejoulas, ele pode desapegar-se de tudo aquilo que camufla a sua verdadeira personalidade. Bem, gente, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a discussão iniciada aqui seja útil à compreensão e esclarecimento do conteúdo do livro didático. Até nossa próxima videoaula.